A presença de Deus nos corações, a presença do amor nas consciências é essencial para superar todas as adversidades que a humanidade começa a experimentar. O mundo viveu momentos de dificuldades, de pânico e principalmente de conhecimento individual. Cada qual mostrou a sua verdadeira face, isso em termos individuais, familiares, sociais. Em todos os setores da atividade, a fé foi colocada em xeque. O conhecimento e o poder foi colocado em xeque. O poder das armas foram limitados pelo medo, pela insegurança, que foram espalhados pelo mundo através dos meios de comunicação, sempre ligados a interesses pessoais, para persuadir e para testar a humanidade em todos os seus conceitos. Conceitos sociais, políticos, conceitos humanos, científicos. E dentro disso, o plano espiritual observou as reações de cada povo, cada nação, cada país, cada família, cada ser humano. O conhecimento que cada um julgava, o poder que cada um julgava ter, pelos seus meios de vida, até mesmo pelo poder das armas, aquietaram-se tudo com medo de haver um desencarne em massa, como for anunciado, pelas redes sociais, televisivas e todos os meios inimagináveis de comunicação. Do plano espiritual, isso tudo foi observado. Dentro desse contexto de revelações individuais, e para que houvesse uma justa oportunidade para todos, 2/3 da humanidade mostrou o despreparo que tem em todos os ramos de atividade sobre realmente o conhecimento e a autoafirmação que possuía. Não foram medidos pelas classes sociais, nem pelos poderes econômicos, nem pelos poderes bélicos. O medo que invadiu a sociedade mostrou a insegurança e a incapacidade espiritual de todos os meios, até mesmo das religiões, de ensinarem os seus rebanhos a se fortalecerem no conhecimento, na fé e no preparo para a sua subsistência. Houve muitas brigas e disputas, mais por interesses econômicos do que propriamente em ajudar as almas. O mais importante estava em fazer ou desfazer aglomerações, fazer ou desfazer reuniões para interesses próprios, quase nunca pensando no coletivo e principalmente na população mais humilde, que pouco sabe do que acontece nos bastidores das igrejas, nos bastidores da ciência, nos bastidores da política. Enquanto quem está lá no final da fila ouve apenas aquilo que querem que ouça, nos bastidores desses campos foram traçados planos que estão sendo colocados em prática com o intuito de manter as mentes subordinadas às suas vontades. Descobriram o meio de manter o povo sobre um cabresto. Descobriram que as ideologias, as brigas, as disputas,
todas elas pararam pelo simples medo de morrer, pelo simples medo de sofrer. Em nenhum momento, quem quer que seja, parou para refletir sobre tais circunstâncias em que viveu a humanidade, alertados esses, como fora lá em Isaías, exato, o profeta Isaías, anunciando que a terra iria cambalear como um bêbado, e a terra andou cambaleando na fé, em todos os setores da atividade humana. A fé foi abalada em todos os seus alicerces colocados em prova. Cada ser humano mostrou a sua verdadeira face, mostrou quem realmente o é, e as personalidades humanas foram se revelando. Do mundo maior, do mundo espiritual, todas as pessoas foram sendo pinçadas na terra, e todas elas, sem que percebessem o medo, o tão famigerado medo da marca da besta, onde alguns supunham ser um chip, ser um número, ser qualquer marca material que lhes fora induzido a colocar ou que fossem obrigados a utilizar, para que pudessem continuar sobrevivendo, como está no Apocalipse, e há uma ligação muito forte entre o Velho Testamento e o Apocalipse, entre os primeiros livros e o último livro da Bíblia Sagrada, para quem tem olhos de ver, para que todas as pessoas pudessem ter a derradeira oportunidade, entre encarnados e desencarnados, de se revelarem e, ao mesmo tempo que se revelarem, tomarem uma posição em suas existências. Muitos irmãos que fingiam acreditar nos espíritos já desmistificaram de si mesmos. Mostram que não creem em nada. Creem apenas no bel prazer que podem ter diante de circunstâncias vividas e diante de ganhos que foram, sim, ganhados honradamente e que para isso basta. Ou seja, o materialismo tomou conta de todos os meios em que os seres humanos ali estavam. Nos meios sociais, nos meios científicos, inclusive, e muito presente nos meios religiosos. Um criticando o outro, um colocando defeitos e apontando o dedo para os outros. Os que ganham não admitem que os outros ganham, os que perdem não admitem que os outros ganhem deles e percam para eles mesmos as circunstâncias materiais que estão vivendo. A marca da besta é a ignorância que cada um tem por não saber lidar com as situações vigentes. Na igreja, na vida social, na vida política. Todos apenas ostentando o pequeno poder que ainda lhes restam. Aos nossos preclaros irmãos, a sociedade na Terra está vivendo o seu período de transição. Em quaisquer palavra agora que venham a lhes dizer, inclusive daqueles que medem as nossas próprias palavras, pois gravam, para buscar falhas e ou erros que porventura tenha ocorrido ou venha ocorrendo na transmissão dessa, pelo processo de transmitir em línguas diferentes, através da tradução espontânea que o cérebro faz quando ele está interligado com o espírito que não falam a língua do irmão presente. Pois bem, são apenas questionadores e deturpadores da verdade, o que utilizaram da mentira e continuam utilizando-se da mentira para poder enganar as pessoas. Principalmente os que questionam as missões espirituais em marcha pelo mundo, de trabalhadores que estão buscando as ovelhas desgarradas, como ensinou Jesus
diante dos trabalhos que são desenvolvidos e está sendo desenvolvido neste exato momento, quando está sendo irradiado, o amor de Nossa Senhora e pelos canais transmissores, a própria presença dos espíritos amigos socorristas que estão buscando as almas que estavam sedentas ou que estão sedentas de conhecimento e ao mesmo tempo de segurança diante das circunstâncias que estão vivendo. Enquanto muitos irmãos não se sentem seguros com nada, porque estão inseguros consigo mesmos, estão procurando e estão tentando de todas as formas destituir a fé daqueles que têm, dos que se dedicam às causas, dos que estão dispostos a sacrificar a sua própria vida em função da vida dos seres humanos. 2/3 da humanidade está passando por provações terríveis na ciência, na religião, na política. Dentro desses aspectos, até mesmo em que a filosofia de vida na Terra, há de se dizer dessa forma, que estão presentes no cotidiano de cada um, onde tudo aquilo que está se fazendo hoje parece não se ter muito significado. Do trabalho, da procura pela fé, da procura pelo entendimento e de todas as artimanhas travadas nos bastidores sombrios da política e da ciência principalmente, que procuraram manipular a vida na Terra. Bem, com a presença das falanges superiores, todas as mentiras foram mostradas dos seres humanos. Toda a incredulidade dos religiosos foram mostrados. E quando fomos falando aos irmãos que haveriam-se muitas surpresas, as surpresas estão nos olhos de vocês e às vezes vocês mesmos não estão vendo quanto aos líderes que se colocaram como líderes, os abandonaram quando vocês mais precisaram. Se esconderam dos tremores, se esconderam das erupções sociais, se esconderam das intervenções espirituais. Ou seja, eram apenas dementadores, manipuladores de mentes ao seu bel prazer, no seu egocentrismo de querer viver seus instantes de fama na terra. A verdade foi sendo expostas. Muitas mentes sofreram lavagens e foram-lhes apagadas a vontade de tudo. São apenas pessoas manipuladas por ideologias falidas, por meios falidos. Isso consta na própria trajetória de algumas ideologias trazidas à Terra que mostraram sua falência desde o início, por serem incompatíveis com os graus de entendimento que a humanidade tem. O que isso vai causar daqui para frente? Discórdia. A discórdia andará pelo meio da população. Como a discórdia já vem causando a separação de casais tidos como inseparáveis. Como a discórdia vem agindo no campo político, mostrando as verdades e as mentiras dentro das bandas ao qual cada um está afiliado. Também causará e já está causando discórdia no meio da ciência, principalmente o campo da medicina, onde aqueles que reencarnaram para trazer o bem, a verdade e a cura, já estão entrando em choque quanto àqueles que apenas se aproveitaram das doenças e às suas custas foram enriquecendo-se. No mesmo campo, em relação à política, daqueles que reencarnaram para ajustar as coisas na administração dos países, quanto àqueles que apenas usurparam da confiança e roubaram o principal que cada ser humano tem, a fé e a crença naqueles que prometiam tudo melhorar e apenas melhoraram as vidas próprias e dos seus, usurpando dos sentimentos alheios. As discórdias avançarão
nos meios sociais, nas redes sociais, avançarão nos meios familiares, principalmente ao campo familiar, que se tornou incapaz de se fazer uma prece por causa das disputas incutidas nas mentes das famílias que frequentam dogmas religiosos diferentes. E esses dogmas estarão sendo instigados por espíritos maléficos que, sabendo que deixarão a terra e serão levados e serão migrados a outros planetas, querem levar tantos quantos podem com eles pelo prisma da discórdia, do desamor, causando uma separação, achando que com isso o Cristo na Terra ficará com um planeta inabitável ou incapaz de ser reconstituído. Mentes essas que se acham mais poderosas do que a do próprio Cristo, que observa e, lembrando a todos que o Cristo não está de braços cruzados observando e nada fazendo. O Cristo vem fazendo e o já fez e continuará fazendo por todos aqueles que se predispuserem a dar um passo em prol da regeneração, em prol do perdão, em prol do amor, em prol da caridade, em prol da sua própria evolução e do resgate da sua própria karmidade que está vivendo no momento. Essas discórdias estarão avançando nas discussões entre pais e filhos por banalidades, por falta de preparo e por falta de condições daqueles que deveriam prepará-los, pois se perderam diante dos maus exemplos que foram difundidos pelas trevas dentro do campo da terra, a fim de persuadi-los à destituição do sentido família. Com isso, muitos irmãos estão buscando soerguer-se, mas ainda instintos de fraqueza em todos os sentidos humanos, sentidos financeiros, sentidos de poder, sentidos sexuais, que os fizeram perder os caminhos ao qual foram destinados a terra acertar. As discórdias estarão em andamento, inclusive a níveis de países que entrarão em conflitos, em guerras, sem motivos aparentes, apenas disputando o poder, principalmente poder de comunicação. Um grande delito diante da humanidade, pois a comunicação não pertence aos homens. Foi trazida à Terra por vontade do Cristo para poder fazer com que a população pudesse migrar ao conhecimento espiritual e utilizar-se desses meios para estreitar as ligações com as pessoas mais amáveis de suas vidas. No entanto, as trevas utilizaram desses próprios meios para poder persuadir e instigar a sexualidade, instigar ao desânimo e ao suicídio em massa, como vem ocorrendo hoje em todo o mundo, em todos os países. Dentro da concepção histórica desse planeta, dentro desse momento transitório que a humanidade está, observe bem as suas atitudes de anticristão. Pois tudo aquilo que vai contra ou não pratica aquilo que o Cristo ensinou, vem do anticristo. Todos que pregam a discórdia, ensinam a discórdia, o desamor, a perseguição e a banalização do ser humano, estão a serviço do anticristo. O exemplo do Cristo é o amor, é o perdão, é a inteligência, é o trabalho, é a honestidade, é o caráter. Todos aqueles que caráter não têm, julgam aqueles pelo mau caráter que estão incrustados em si mesmos. E isso vai demonstrando claramente as suas índoles espirituais, os seus conceitos negativos de amor, de respeito à vida do ser humano. Enquanto muitos ficam apenas por suas crenças pessoais, esquecidos do que ao seu lado estão
seres humanos que o Cristo trouxe para a Terra, que o Cristo auxilia a Terra, enquanto ficam desdenhando ou perseguindo ou desejando que morram, estão indo contra a vida que o Cristo lhes deu na terra, inclusive desses que os combatem, desses que violentam o direito de viver, desses que perseguem aqueles que defendem a vida, que defendem o meio social, o meio espiritual, o meio da prece, o meio do amor, o meio da solidariedade como forma de harmonização no país, na cidade, no planeta, na família. Cada ser humano foi demonstrando e está demonstrando o que é. O que vai provocar muitas separações é a abertura dos olhos espirituais de pessoas que estão se conhecendo agora, mesmo que já tenham uma longa trajetória de vida, às vezes de décadas. Começarão a olhar bem nos olhos daqueles que estão tentando formatar família, tentando resgatar família, tentando formar família, verão exatamente o que são. Situações kármicas que os envolvem do passado de cada um, e as surpresas negativas que terão vão provocar nos irmãos discórdias, desentendimentos, como vem ocorrendo nos meios em que vivem uma violência vibracional que está afetando o compromisso de vida que cada um tem. Vejam quantas e quantas vezes os irmãos vêm acordando com suas energias vampirizadas. Quantas e quantas vezes estão desnorteados quanto aos caminhos e às escolhas que fizeram, esgotados mentalmente sem terem executados tarefas que pudessem exigir tanta atividade intelectual. Observe as reações e o comportamento de casais que estão tentando se conhecer, estão tentando conviver, mesmo que no desespero da solidão que os levaram a se juntar um ao outro, estão tentando juntar-se um ao outro, mediante as necessidades humanas. Mas por diferenças espirituais já trazidas, no olhar de cada um, verá ali um sinal. O sinal espiritual de que lado cada um está. Onde todos aqueles que dizem lutar pela luz, pelo amor, pela caridade, esses não precisam dizer nada. Por quê? Porque não há luta nem para o amor, nem pela caridade, nem pela benevolência. Esses simplesmente o fazem. Quanto àqueles que os questionam quanto ao que fazem, e há, muitos casais começam a se questionar a dedicação ao trabalho, as causas benevolentes verdadeiras na Terra, para satisfazer apenas a sua vontade pessoal e as suas necessidades ainda baixas, como humano ser pouco esclarecido que é. Observando que tudo isso já está em vigência no planeta, diante das escolhas que cada um faz, observando o grau elevado de suicídio que a humanidade vem atravessando, a espiritualidade maior, a serviço do Cristo, dos anjos, dos arcanjos, está provocando uma intervenção para minimizar e, ao mesmo tempo, resgatar essas almas que estão em dúvidas, dando-lhe a oportunidade, uma outra oportunidade, de resgatar o amor próprio, a paciência e a benevolência para poder findar esse olhar de raiva, esse olhar de desprezo quanto à vida na Terra. Prestem atenção, porque a vida na Terra é formada por seres humanos. O planeta Terra ele é colonizado hoje por seres humanos, até mesmo aqueles que migraram para cá. Há milênios, antes de haver, inclusive, essa forma humana, vieram com o propósito de ajudar esses mesmos seres a evoluírem. E esses seres que vieram há milênios
Vendo o grau de entendimento que a humanidade terrestre alcançou, muitos estão voltando aos seus planetas de origem. Desses intermediários que passaram, dos que sobreviveram às mudanças que aconteceram na estrela capelina e que aqui estão ainda em missão. Mas quanto à espécie terrestre, o ser humano, toda essa descrença, esse desamor, esse desespero, isso tudo chegará ao fim por meio da intervenção que o Cristo já planejou, antes de haver vida, fazer um processo de filtragem. E essa filtragem e os atos de misericórdia é para que você aprenda a olhar nos olhos de quem está ao seu lado, principalmente daqueles que prometem. Quem muito promete, falha consigo mesmo. Pois aqueles que vivem o amor e a verdade, os olhos expressam o seu verdadeiro sentimento. Muitos vão levantar a voz e vão questionar e vão dizer que tudo isso é banalidade, que nada disso existe nem nada disso acontecerá. Observem daqui para frente as mudanças que ocorrerão nas populações do mundo todo. E já está acontecendo em todos os lugares. Discórdias de casais, principalmente, que estão apenas se separando, apenas por causa do desejo carnal, o desejo sexual, principalmente o desejo sexual que se tornou aflorado nessas mentes pelos seus instintos antigos de poder, de medir força, de mostrar que tem autoridade e que pode, além de saciar suas vontades que nunca saciam, pois as suas saciedades são espirituais, e somente o conhecimento e o domínio dessas vibrações, pelo conhecimento espiritual, que os farão encontrar o caminho da paz e do amor interior. Muitos casais estão se separando, casais de longas datas, por invigilância, por intolerância, por impaciência. Entre os seus karmas vividos, os erros que foram cometendo ao longo dos anos, ficou bem explícito no olhar. Observem os níveis de discórdia que serão projetados àqueles que não têm domínio sobre a sua vontade própria, sobre a sua maturidade espiritual, sobre o seu desenvolvimento quanto à vida aqui na Terra. E observem os irmãos e irmãs. O que é que aqueles que estão aí ao seu lado expõem? E aquilo que eles falam dos outros é o que eles são. Aquilo que eles veem defeitos nos outros é o que eles fazem. Naquilo que eles defendem de justiça é o contrário. Querem apenas justiça para eles, mesmo que isso seja a injustiça de todas as causas. Olhe bem para quem está com seu convívio. Olhe bem quem está ao seu lado. Olhe bem o que estão defendendo. Quem defende a matança, a morte do seu próprio semelhante, está cavando o seu próprio mal. Quem persegue, se prepare. A perseguição sofrerá na sua vida em todos os campos. E vai chegar o momento em que você, que persegue, vai sentir o pior dos dramas, a solidão. A solidão vai ser a pena aplicada àqueles que saem em perseguição por qualquer um dos motivos de suas vidas, político, científico, filosófico, religioso. As verdades serão mostradas claramente. Somente aqueles que atenderam às prerrogativas do Cristo no seu Evangelho, pouco lido, pouco entendido,
pouco exemplificado por todos, principalmente pelos religiosos que querem apenas constituir bens materiais para as suas vidas pessoais. Esses mostrarão e estão aí demonstrando, e todos vocês estão vendo, o grau de vida ou o grau de situação mental e emocional que tem. Aos nossos preclaros irmãos, oração e vigilância. A tentação baterá à sua porta. Mas não apenas a tentação como vós estáis a imaginar. Tentação ao poder, tentação à desordem, tentação à perseguição. A falência de cada um é demonstrada pelos sentimentos que demonstram. A cegueira de cada um é demonstrado por aquilo que não conseguem ver com a alma. Não se trata de cegueira física, se trata de cegueira da alma que não enxerga um palmo diante do nariz, diante do que a misericórdia divina já começou a fazer pelo planeta Terra, junto a todas as nações, buscando de todas as nações, como está no Apocalipse, na abertura dos selos e no soar das trombetas. Os sinais foram dados. Mais claro, impossível. A revelação das revelações, trazida por nosso Senhor Jesus o Cristo, fez com que cada ser humano se revelasse nas suas fraquezas, na sua falta de fé, em todos os setores de vida. E você que está aí, ouvindo, que vai ouvir, olhe bem quem está ao seu lado e veja qual é o ponto de vista, se está dentro do encaixe do Evangelho do Cristo. Fora disso, vocês terão muita decepção daqueles que, em suas verdades próprias, em suas verdades egoísticas, não pensam na humanidade. Pensam apenas em si mesmos. E em si mesmos, a solidão já está clara e demonstrada. Vejam que cada um já está se assustando com o que vem sentindo. Veja os sentimentos do pânico, do medo, da solidão que está afligindo a população. São as cobranças íntimas. E essas cobranças íntimas estão sendo assistidas e auxiliados pelos mensageiros de Nossa Senhora, pelos falangeiros de Francisco de Assis, pelos soldados enérgicos do Arcanjo Miguel, que vem afastando e vem retirando do convívio obsessores terríveis que incitam a discórdia, que incitam a desobediência em todos os campos de atividade. Desobediência a tudo. Esses não estão inclusos no Evangelho, não leram o Evangelho, não quiseram aprender, pois estão enfrentando as provas do poder. Observem as reações dos que estão ao vosso lado. O medo, a insegurança, a incapacidade de se firmar agirá ao seu redor com rigor e violência. Divisão. Mas vocês que estão ligados ao Evangelho do Cristo, vivenciam o Evangelho do Cristo, saberão
da presença do Cristo atuante na vida de cada um. Do vosso irmão em Cristo. Do vosso irmão em Cristo. Agostinho.